A nossa situação é desesperada, mas não é grave. Esta é a opinião de António Costa Santos, jornalista, escritor, guionista e tradutor, que esta semana nos visita. Especialista em escrever livros divertidos sobre assuntos sérios, é autor de livros para crianças, portuenses, divorciados e curiosos. Está curioso? Fique para a conversa logo a seguir às nossas escolhas da semana. E começamos muito bem com o abraço de José Luís Peixoto. É uma seleção de textos escritos na última década pelo jovem autor alentejano, de quem Saramago disse que sabe escrever e vai ser o continuador dos escritores. Uma obra a ser lançada dias 27 e 28, na sessão dupla que comemora também uma década das quintas de leitura no Teatro do Campo Alegre, no Porto. E a propósito de Saramago, aqui está o próprio, Da Caminho, Claraboia. Um título que perdeu assento já no acordo ortográfico de há 21 anos. É o segundo romance escrito pelo Nobel nos anos 50, enviado para um editor e depois recusado, e salvo agora das brumas da memória e finalmente levado à estampa. Ainda sem o estilo de diálogo corrido que marca o autor, traz a história de um prédio com 6 inquilinos sucessivamente envolvidos no enredo. Do clube do autor longe é um bom lugar e o resto são histórias. Mário Zambujal, presidente do Clube dos Jornalistas, um dos mais acarinhados e carismáticos autores portugueses, volta com uma narrativa e 19 pequenas ficções escritas para a revista da Inatel, marcadas, como sempre, pelo seu olhar atento e humor inteligente. Está feliz e merece o nosso bom malandro de eleição, porque esta noite estreia no Rivalia Crónica dos Bons Malandros, um musical, passando depois, de dia 28 até ao fim do ano, para o Teatro Sá da Bandeira, também no Porto. E da oficina do livro, Os 30, Nada é como sonhámos. A estreia no romance da publicitária Filipa Fonseca Silva. Ela dá-nos esta espécie de amigos da Alex portugueses do século XXI, as voltas e reviravoltas de antigos colegas de liceu que decidem reencontrar-se para trocar memórias e experiências. Outra opinião tem esta Margarida Vieitês. O melhor da vida começa aos 40. Ela é mediadora familiar e de conflitos, nascida em Moçambique, ex-assessora do ministro Lavrinho Lúcio, fundadora do Espaço Família, e garante-nos que o melhor da vida pode começar realmente aos 40, desmistificando algumas ideias erradas sobre a idade. Da Bertrand, A Bússola de Noé. É o 15º romance de Anne Tyler, vencedora do prémio Pulitzer e autora de No Tempo em que Éramos Adultos. Esta agora é uma história sobre o amor tardio, vivido por uma mulher invulgar. E da Sextante, a verdadeira história do bandido Maximiliano, de Jacinto Rego de Almeida, contista e romancista português, cronista do Jornal de Letras. É a história divertida e rocambolesca de um manuscrito policial que, por acaso, chega às mãos de um líder mafioso que exige a sua publicação. E da Pergaminho, Casamento Sem Gritos. Os americanos Hal e Jenny Runkle, ela professora, ele terapeuta, propõem dicas para discutir menos e comunicar mais, para viver um relacionamento feliz, porque todos os casais passam por momentos difíceis, mas poucos crescem com eles. E da oficina do livro, Ao Metro do Chão, como as crianças veem o mundo. A obra de estreia da jornalista Inês Teotónio Pereira, que com 9 irmãos e 5 filhos, sabe bem o que é olhar para o mundo, pontos nos pés e, sobretudo, à altura de uma criança. É José Diogo Quintela que prefacia este manual que descomplica as relações entre adultos e crianças com humor e bom senso. E da Matéria-Prima é um best-seller do New York Times, A Inteligência das Emoções, em que a doutora Laurel Mellin, médica e investigadora da Universidade da Califórnia, dá-nos 5 ferramentas simples para nos ensinar a quebrar os ciclos de stress que nos levam a comer em excesso, a roer as unhas ou a ter os nervos à flor da pele e a redescobrir o prazer de viver. E da Taschen chega-nos uma obra em português muito curiosa. O título, no entanto, é em inglês. Yes is More. É um artigo cómico sobre a evolução da arquitetura. A história desta arte em banda desenhada futurista pelo BIC, o grupo do arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, sediado em Copenhaga, que atua nas áreas da arquitetura, urbanismo, investigação e desenvolvimento. E da Asa, Pontas Soltas, do ilustrador Ricardo Cabral, um álbum que reúne 5 bandas desenhadas, criadas nos últimos 2 anos, em que se unem naturalmente sobre o mesmo tema, cidades. E neste caso, ele que se especializou em diários gráficos, Ricardo Cabral, recentemente ele teve a alegria e a honra de ver 2 das suas ilustrações serem escolhidas para capas dos célebres Moleskines. Ele experimenta aqui a banda desenhada em apontamentos envolvendo cidades como Lisboa, Portimão, Barcelona, Marselha e a polaca Lodz.